Evangelho segundo Mateus, páginas 46 a 50. Advertência a respeito dos escribas e dos fariseus 23. Depois, Jesus falou às multidões e aos discípulos. Os escribas e os fariseus sentaram-se no lugar de Moisés para ensinar. Portanto, tudo o que eles vos disserem, fazei e observai, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam. Amarram fardos pesados e insuportáveis e os põem nos ombros dos outros, mas eles mesmos não querem movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros, usam faixas bem largas com trechos da lei e põem no manto franjas bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de rabi. Quanto a vós, não vos façais chamar de rabi, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Não chameis a ninguém na terra de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, o Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. 7 Ais dirigidos aos escribas e aos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Fechais aos outros o reino dos céus, mas vós mesmos não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos! Dizeis, se alguém jura pelo santuário, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do santuário, então vale. Insensatos e cegos! Que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Dizeis também, se alguém jura pelo altar, não vale, mas, se alguém jura pela oferenda que está sobre o altar, então vale. Cegos! Que é mais importante, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? De fato, quem jura pelo altar jura por ela e por tudo o que está sobre ela. E quem jura pelo santuário jura por ela e por Deus, que habita no santuário. E quem jura pelo céu jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia e a fidelidade. Isto é que deveríais praticar, sem contudo deixar aquilo. Guias cegos! Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego! Limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Serpentes! Víboras que sois! Como escapareis da condenação ao inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, outros açoitareis nas vossas sinagogas e expulsareis de cidade em cidade. Deste modo, recairá sobre vós todo o sangue dos justos derramado na terra, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que assassinastes entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo, tudo isso vai recair sobre esta geração. Lamento sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém,
que matas os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como uma galinha reúne seus pintainhos debaixo das asas, mas não quisestes. Vede, vossa casa ficará deserta. Pois eu vos digo, desde agora não mais me vereis até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Sermão escatológico. Anúncio da destruição do templo. 24 Jesus saiu do templo e foi caminhando. Os discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele então declarou: Não estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. O começo das dores. Quando, então, se sentou no Monte das Oliveiras, os discípulos se dirigiram a ele em particular e perguntaram: Dize-nos, quando será isso? Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus tomou a palavra e disse: Cuidado para que ninguém vos engane. Pois muitos virão, usando o meu nome e dizendo: Eu sou o Cristo. E enganarão muita gente. Ouvireis falar de batalhas, notícias de guerras. Prestai atenção e não vos assusteis, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. De fato, há de se levantar nação contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso é o começo das dores. As perseguições então vos entregarão à tortura e à morte. E por causa do meu nome sereis odiados por todas as nações. Muitos sucumbirão, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Hão de surgir muitos falsos profetas, que enganarão muita gente. A maldade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. A boa nova do reino será proclamado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. A grande tribulação. Quando virdes, então, a abominação desoladora, de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, o leitor entenda. Aqueles que estiverem na Judéia fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço não entre para apanhar coisa alguma em casa. Quem estiver no campo não volte atrás para pegar um manto. Ai das mulheres grávidas e das que estiverem amamentando naqueles dias. Orai, para que vossa fuga não aconteça no inverno ou em dia de sábado. Haverá então grande aflição, como nunca houve desde o início do mundo até agora e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem encurtados, ninguém escaparia, mas, por causa dos eleitos, serão encurtados. Se então alguém vos disser: O Cristo está aqui, ou ela está ali, não acrediteis. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vede, eu vos preveni. Se vos disserem: ela está no deserto, não andeis até lá, ou ela está nos esconderijos, não acrediteis. Como de repente o relâmpago sai do oriente e reluz até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A vinda do Filho do Homem. Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá, então, no céu, o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta, ao seu toque, os eleitos serão reunidos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade dos céus à outra. A lição da figueira. Aprendei da figueira a lição: quando seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, ficai sabendo que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, porém, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Os dias de Noé.
A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, homens e mulheres casavam-se, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. O vigilante dono de casa. Ficai certos, se o dono de casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós, ficai preparados. Pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. O servo fiel e prudente. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor encarregou do pessoal da casa, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mau, porém, se pensar consigo mesmo, meu senhor, está demorando e começar a bater nós companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. As 10 virgens 25. O reino dos céus pode ser comparado a 10 moças que, levando suas lamparinas, saíram para formarem o séquito do noivo. 5 delas eram descuidadas e as outras 5 eram previdentes. As descuidadas pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram jarros com óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um alvoroço: o noivo está chegando. Ide acolhê-lo. Então todas se levantaram e prepararam as lâmpadas. As descuidadas disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo algum, pois o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, nem a hora.